E aí, turminha, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, hein? Fazendo as atividades, curtindo a família, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, em Ciências Sociais, lá na página 278, sobre a diversidade cultural no Brasil. Ali tem uma pergunta, ó. Você já imaginou qual é o significado da palavra cultura? A palavra cultura possui vários significados. Entre eles, o de que ela está associada aos costumes de um povo, hábitos, crenças, vestimentas, religião, arte, valores, morais, mitos e tudo aquilo que influencia o seu modo de viver, de sentir, de pensar e de agir. Então, quando a gente fala, né, que em religião, a gente fala nas artes, a gente fala nossos hábitos, né, na nossa linguagem, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem formas, né, principalmente em Florianópolis, palavras bem conhecidas do manezinho, né? Então tudo isso passa por uma cultura, né? A cultura do manezinho. Assim, quando falamos em diversidade cultural, estamos nos referindo aos diferentes costumes de várias sociedades e também muitas vezes dentro de uma mesma sociedade, como é o caso do Brasil, né? O Brasil ele é muito grande, então ele tem uma diversidade cultural muito maior. A gente tem culturas lá no Nordeste, a gente tem culturas aqui no sul do país, no Sudeste, no Centro-Oeste, que muitas vezes a gente já conversou um pouquinho sobre isso também, né? Se eu chegar, a gente até falou ainda, né? Se a gente chegar lá no Rio Grande do Sul pedindo o nosso pãozinho de trigo aqui, lá eles costumam chamar de cacetinho. A mandioca, né? O nosso aipim aqui, lá no Nordeste eles chamam de macaxeira. Então, são vários hábitos que a gente tem diferentes de regiões, mesmo estando dentro do mesmo país. Vamos passar para a próxima página. Ali fala um pouquinho sobre antes da chegada dos portugueses, quando os povos indígenas viviam ali, né? Mesmo sendo os povos indígenas, os nossos primeiros habitantes, cada um também tinha sua cultura. A gente tem dentro da população indígena vários povos, né? A gente tem o Xingu, a gente tem vários nomes, agora fugiu aqui os nomes deles aqui, tava até agora com eles na minha cabeça, mas fugiu. Então a gente tem vários povos, né? Então ali a gente tem ali, ó, né? Várias fotos ali, ó, a indígena, né? Com suas crenças, né, com as suas pinturas, com o seu hábito, né, de estar vivendo, de estar interagindo dentro de um ritual deles. E a gente também tem a questão da alimentação, olha ali, ó. Ali está mostrando, né, uma baiana fazendo um acarajé, né? Esse alimento, ele vai ter uma origem africana. E ali embaixo a menininha está mostrando o quê? Uma barca de sushi, né? Que também é uma alimentação que veio pelos povos, né, pelos chineses, japoneses, na verdade, né? Na página 280, a gente também tem a parte de brincadeiras. Estão vendo ali, ó? As crianças têm brincadeiras, né, que influenciam e muito, olha lá. A língua oficial do Brasil é a portuguesa, lá no nosso segundo parágrafo. Embora seja uma herança dos portugueses, atualmente ela apresenta características diferentes da língua de origem. Uma delas diz respeito ao vocabulário, a qual foram incorporados termos de outras línguas, como as indígenas. Ó, a página voltou para outra, gente, ó, 278. Tá ficando louca aqui, ó. Por exemplo, as indígenas, como abacaxi, tatu e jacaré. E as africanas, como cafuné, mochila e bambolê, né? Ó, ali a gente tem alguns brinquedos ali, né, de brincadeiras do nosso dia a dia, né? O bambolê, a peteca, né? Eles são de origem indígena e africana, né? Agora vamos ver aonde ele vai abrir a página aqui, né? Lá em cima tá dizendo 280, vamos ver. Quando ele decidir abrir, né? Eu vou continuar falando um pouquinho pro vídeo também não ficar muito longo, tá? Além disso, lá na página 281, além disso, cada região do Brasil possui termos que são usados tipicamente por aqueles que nela vivem. Daí foi o que a gente já falou, né? Por exemplo, alguns termos utilizados em algumas regiões do Nordeste brasileiro são estranhos para os moradores da região Sul e vice-versa, né? O Brasil, ele quer ficar na página 278, vocês estão vendo, né? O Brasil é um país onde há várias religiões. Cada brasileiro é livre para escolher a sua crença. Algumas religiões estão presentes em várias regiões do país.
são exemplos de religiões praticadas por brasileiros: o catolicismo, o candomblé, o protestantismo, o espiritismo, o islamismo, a umbanda, o judaísmo, entre outras. Então, né, tudo isso faz parte da nossa diversidade cultural. Tudo isso a gente vai, né, a gente também tem que aprender muito o quê? A respeitar, né? Independente da nossa crença, da nossa cultura, dos nossos hábitos, do nosso dia a dia, do que a gente acredita, do que a gente faz no nosso dia a dia, acima de tudo a gente precisa respeitar a opinião e o modo de viver, o modo de pensar do outro, né? Senão a gente vai ficar sempre em questões de brigas, né? De bater bocas, e isso não é muito legal, né? A gente sabe que isso não é muito legal em questão assim no nosso dia a dia, né? Independente de cada crença de cada um, acima de tudo é respeito, né? Eu acho que mesmo na sala eu falei para vocês que, né, independente de religião, independente de questões políticas, independente de questões de futebol, né? De torcer para algum time, a gente precisa respeitar. Né? É tão bonito a gente ir a um estádio de futebol, torcer, vibrar, ver o jogo, sair com a família, né? Nesses últimos meses a gente não está conseguindo fazer muito isso. Mas é tão bonita essa parte que eu acho que, minha opinião, né? Como acho que muitas pessoas também, não vale muito a pena aquela briga que a gente às vezes vê na televisão lá, que as torcidas fazem, né? É tão mais bonito o futebol, né? Você pode não gostar daquele time, você pode não gostar do futebol, mas a gente precisa sempre respeitar, né? Na página 282, a gente tem um texto falando sobre o filme cearense com legendas que virou fenômeno de bilheteria, né? Ali vocês vão ler o filme e vão responder algumas perguntinhas que estão ali, ó, né? Vão responder conforme está ali no texto, ó. Segundo o texto, o filme é falado em cearenses. Como isso pode ser explicado, já que em nosso país falamos o português? Aí vem a nossa parte do sotaque, né? Do que eu falar, ou de mudar essas palavras, né? Pesquise algumas palavras que fazem parte da cultura de algumas regiões, como o Rio Grande do Sul e o Ceará, ou em outras regiões do Brasil. Lá na correção eu coloquei algumas, porque essa daqui era uma questão que a gente iria fazer juntos na sala de aula, né? Então, lá no número 2, lá eu já coloquei algumas coisas lá na correção, e vocês podem estar dando uma olhadinha, tá? Número 2. Por que podemos afirmar que o Brasil possui diversidade cultural? Né? Por que a gente pode falar que a gente tem essa diversidade? Por que a gente conversou sobre isso? Né? A gente tem várias crenças, a gente tem várias religiões, a gente tem vários hábitos, a gente tem as línguas, né, que a gente fala, na verdade, os sotaques, as palavras que podem ser diferentes. Número 3. Além de indígenas, portugueses e africanos, outros povos colaboraram para a formação cultural brasileira. Cite algum deles. Né? Além desses ali que a gente falou, a gente também recebe outras pessoas, a gente recebeu outros povos. Quais são eles? Quais que vocês lembram, assim, de notícias, da história que a gente já estudou? Quais que vocês lembram, né? A gente tem colonização alemã, nós temos a italiana, até mesmo a japonesa, né? Em São Paulo a gente tem um bairro com muita influência japonesa, né? Número 4. O Brasil possui uma importante característica cultural que é a presença de muitos habitantes, existência de muitos animais silvestres, diversidade cultural ou a existência de muitas opções de brincadeiras. Número 5, por meio de um desenho, represente a diversidade cultural brasileira. Então, nesse número 5, vocês vão representar por um desenho o que eu posso colocar essa diversidade brasileira. O que eu gosto muito de falar para vocês, né? Algum tipo de brincadeira, por exemplo, que a gente faz aqui nos... Agora já passou lá para outro capítulo, vocês viram, né? Não, hoje ele tá de brincadeira comigo, hoje. Alguma brincadeira que a gente faz aqui que possa ser diferente em alguma outra região do país. A questão das roupas, né? Por exemplo, as pessoas do Rio Grande do Sul que fazem a parte da tradição gaúcha, elas utilizam vestidos longos com os homens bombacha, né? Vocês conhecem um pouco também dessa tradição. As pessoas lá, por exemplo, no Nordeste, fazem a parte do carnaval, né? O frevo, já são roupas totalmente diferentes. Então, né, vocês vão retratar a questão também da religião, né?
As pessoas que vão, né, por exemplo, no caso dos católicos, vão à igreja, outras pessoas utilizam-se também de outros tipos de roupas, de outra crença, né, dentro do espiritismo, dos evangélicos, da Umbanda, do Candomblé, tá? Então, assim, ó, a gente tem muita diversidade e vocês vão passar isso pelo desenho. Eu sei que não é fácil, porque, né, a prof também desenha muito bem, né? A gente faz aqueles bonecos de palitinhos, a gente coloca uma roupinha, a gente vai inventar esses desenhos. Esses desenhos muito melhor do que a prof, né? Vocês sabem muito bem disso, né? A prof é só na base dos palitinhos ainda, né? Eu tava pensando esses dias em fazer um curso de desenho, para ver se eu consigo melhorar esses meus desenhos. Vou começar a pensar melhor nessa ideia. Tá, galerinha? Então, falando sobre a nossa diversidade, hoje a nossa aula foi, né, sobre isso. Eu sempre gosto de deixar o recado que eu já falei para vocês, né? Independente da nossa cultura, independente da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, o respeito sempre tem que estar acima de tudo, né? A partir do momento que eu respeito a outra pessoa, as coisas acontecem sempre da melhor maneira possível. Tá bom, galera? Espero vocês daqui a pouquinho, né? Tô gravando agora de manhã para vocês essa aula. Espero daqui a pouquinho vocês na nossa aula ao vivo, na nossa brincadeira do stop hoje, hein? Já mandei lá no grupo como é que vai ficar as folhinhas para vocês já fazerem e a gente brincar de stop hoje. Tá bom, galerinha? Ó, um grande beijo e até daqui a pouquinho.